Hoje vamos revelar alguns segredos do fast food. Todos já aprendemos que nunca recebemos exatamente a mesma comida que vemos nos anúncios. Mas há muito mais coisas a se saber sobre como as empresas de fast food nos fazem comprar coisas. É como se elas fizessem seu cérebro pedir: eu vi algo delicioso, compre para mim o mais rápido possível. Imagine entrar numa praça de alimentação e sentir aquele cheirinho bom de comida. Enquanto você passa, um aroma se destaca dos outros. Cinnabon recém-assado. Sim, eles os assam, mas o cheiro que chega ao seu nariz não vem direto do forno. As redes de padaria Cinnabon colocam seus fornos perto da porta da frente para atrair clientes. Mas esse cheiro não vem apenas do forno. Eles aquecem as chapas com canela em pó e açúcar mascavo para manter o aroma doce no ar durante todo o dia. Esses cheiros fazem você sentir fome mesmo que seu estômago não esteja vazio. Deixe-me apresentar um marketing olfativo. O objetivo aqui é tornar os produtos irresistíveis. Você notou o cheiro único das batatas fritas crocantes do McDonald's? É o mesmo cheiro em todas as lojas do mundo. Esta é uma estratégia pré-planejada. Você sente o cheiro destes aromas e seu corpo aumenta a produção de grelina. A propósito, grelina é o hormônio da fome. Seu estômago o produz. Portanto, sim, esses cheiros podem estimular seu apetite. Outra estratégia para atrair os clientes é usar o poder das cores. Elas também despertam seu apetite. Pense nos logotipos dos restaurantes de fast food mais famosos e nas cores usadas no interior e em sua marca. Slogans, mascotes ou refeições podem mudar, mas quase todas as cadeias de fast food conhecidas combinam com uma paleta de cores semelhante. Isso não é coincidência. Pesquisas comprovam que essas cores quentes ativam a fome. Além disso, elas atraem sua atenção. Pense nisso como um semáforo ou um sinal de parada. Você meio que deve querer parar. No passado, as pessoas queimavam muitas calorias para encontrar alimentos. Você vai caçar alguns animais e colher algumas ervas? Não. Você só precisa entrar em uma cafeteria ao virar da esquina para conseguir sua comida em 5 minutos. Como esta comida não é cara e é servida rapidamente, o sistema de recompensa de seu cérebro a favorece. A conveniência também é viciante, assim como o açúcar. As marcas estão cientes disso, o que nos leva ao próximo fato. As empresas sabem como nosso cérebro funciona e o manipulam. Se te perguntarem se você quer batata ou bebida em tamanho maior, é provável que você diga sim. Cada marca ganha milhões de dólares apenas alargando os menus, por exemplo. Aumentar o tamanho custa menos, mas, na verdade, você acabou de gastar mais do que pretendia. O formato do preço e o menu também fazem parte deste truque. Você vê números anunciados como apenas R$ 5,89. São quase 6, mas seu cérebro associa o número 5 porque você vê 5 escrito lá, não 6. Além disso, os sinais de moeda às vezes são pequenos e difíceis de ler. Você escolhe a opção à la carte, mas elas são colocadas nos lados e as refeições convenientes chamam a atenção. Quando você olha para os preços, um lugar em seu cérebro chamado córtex orbitofrontal toma o controle. Pesquisas mostram que quando uma pessoa compra algo sabendo que há um melhor negócio entre as opções, a atividade cerebral mostra sinais de dor. Há uma boa oferta, mas se você a aceita, acaba comendo mais. Talvez você só queira comprar um hambúrguer e acabe com batatas fritas e uma bebida. Por outro lado, é bom se essa fosse sua intenção o tempo todo. Eu não vou discutir. Você sabe que seus hambúrgueres estão embrulhados em papel vegetal? Isso significa que este papel pode conter produtos químicos nocivos. Pesquisadores testaram amostras retiradas de 400 recipientes e invólucros de cadeias de fast food. Eles descobriram que 38% das embalagens de sanduíches e hambúrgueres continham flúor, uma substância bastante tóxica. E não se trata apenas de embalagens para sanduíches e hambúrgueres. Eles também descobriram que 56% das embalagens de sobremesa e pão e 20% dos recipientes de batatas fritas continham flúor. Portanto, infelizmente, não só a própria fast food, mas também sua embalagem podem ser prejudiciais. Aqui está outro truque. Quando você estiver a caminho do drive-thru, as máquinas reconhecerão a placa do seu carro e, com base em suas compras anteriores, elas mostrarão opções similares na sua frente. Outra coisa sobre os drive-thrus é que há câmeras lá. Às vezes, você só fala através do interfone. Você não pode ver o atendente, mas saiba que ele pode vê-lo. Dispositivos como sensores magnéticos são usados para perceber os veículos e notificar os funcionários através de seus fones de ouvido. Eles pressionam um botão especial para ativar o microfone. Sem sensores, câmeras e janelas, como eles poderiam vê-lo chegando? Eles não são psíquicos. Não se preocupe muito, porém. Os funcionários provavelmente não se importam com o que você faz. Quero dizer, eles têm 1 milhão de outras coisas a fazer em seu lugar.
Vamos supor que você receba um hambúrguer do drive-thru. Tem carne grelhada dentro dele. Espere um minuto, é realmente grelhada? Notícias chocantes. Eles acrescentam uma solução, uma espécie de molho com sabor grelhado à carne, e fazem aquelas linhas falsas de grelha nela. Eles não podem grelhar a carne em tão pouco tempo, mas as pessoas gostam deste visual, por isso é feito assim. Por falar em falsificação, fast food é sempre um alimento muito processado. Quero dizer que o sabor nos hambúrgueres e no nuggets muitas vezes desaparece no processo do nível de processamento. Para compensar isso, as empresas adicionam produtos químicos especiais para dar sabor e aroma aos alimentos. A maioria das pessoas tem certeza de que os humanos têm apenas 5 sentidos, mas não é bem assim. Paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos que temos. Os cientistas afirmam que as pessoas têm entre 9 e 20 sentidos no total. Estes incluem termocepção, a sensação de calor, equilibriocepção, o sentido de equilíbrio. Há também a sensação de tempo, embora nem todos pareçam ter esse último. Costumávamos pensar que havia apenas 8 tipos sanguíneos diferentes, mas na realidade existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Aqui no Incrível, nosso grupo sanguíneo favorito é o positivo. Captou? Para cada quilo de gordura que você ganha, gera 1,6 km de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes ao seu corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para evitar que seja digerido pelos ácidos. As células nervosas transmitem 1000 impulsos nervosos por segundo. Eles viajam de 1 a 430 km por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que remonta a 100 milhões de anos. Seu corpo emite luz visível. Você é mais brilhante às 16 horas, e seu brilho é menos visível às 10 horas. Infelizmente, esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos podem ver. O suor é principalmente água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém pequenas quantidades de traço de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor salgado é o sódio que ele contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado é o seu suor. Seu corpo está tentando se livrar do excesso, e a maneira mais rápida é suar. Se você andasse a uma velocidade de 3,2 km por hora, precisaria andar por 20 horas seguidas para perder meio quilo, e você levaria 518 dias e 8 horas para circundar o Equador. Cera de ouvido não é realmente cera, ela contém gordura, células epiteliais, suor e sujeira. Seu cérebro é proporcionalmente 3 vezes maior no primeiro ano de vida e atinge sua maturidade completa quando você tem 25 anos. 60% dele é gordura. Seu cérebro gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o que é suficiente para acender uma pequena lâmpada. Os humanos não podem realmente ser multitarefas. Seu cérebro não pode realizar mais de uma ação ao mesmo tempo. Ele alterna entre as tarefas, o que não economiza tempo, como você pode pensar, mas aumenta a possibilidade de você fazer algo errado e torna o processo mais longo. Quando você tiver um exame para fazer ou estiver no trabalho, tentando se concentrar em uma tarefa importante, tente mascar chiclete. Uma pesquisa mostrou que isso pode ajudá-lo a se concentrar por mais tempo em tarefas que exigem total concentração. Estudos até dizem que é uma ajuda melhor do que a cafeína. Não há nada de especial no chiclete, mas no ato de mascar que acorda seu cérebro. O efeito não dura muito, porém, apenas por 20 minutos. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A queimadura solar é resultante da exposição à radiação. Quando o mecanismo de defesa natural do seu corpo fica sobrecarregado ao tentar combater os raios ultravioleta, ocorre uma reação tóxica que resulta em queimaduras solares. Arrepios são um reflexo evolutivo que sobrou de nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia seus pelos se arrepiarem, para parecerem mais assustadores aos predadores que se aproximavam. Seu corpo produz de 1 a 3 litros de saliva todos os dias. Ele ajuda a digerir os alimentos e combate infecções. Você também tem muitas bactérias na boca. Sim, a quantidade média de bactérias na boca de uma pessoa é quase a mesma que o número de pessoas que vivem na Terra. Isso é difícil de digerir. Cada humano tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Cada fio cresce cerca de 1,25 centímetro por mês.
Se somássemos o crescimento de cada fio de cabelo, obteríamos algo em torno de 16 quilômetros em apenas um ano. Seu cabelo também é muito mais forte do que você pensa. Um único fio pode suportar 85 gramas, que é o peso de uma maçã. Se combinarmos a força de todo o cabelo em sua cabeça, é possível suportar o peso de 2 elefantes. Ei, vamos sentar. O som que seu coração faz é o bater dos folhetos das válvulas abrindo e fechando. Seu coração não replica suas células, a menos que você tenha uma lesão. Suas córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas obtêm oxigênio diretamente pelo ar. Quando você está sentado ou em pé, é mais fácil lembrar de algumas memórias positivas que fazem você se sentir bem. Alguns acreditam que é porque sentar com as costas retas aumenta o fluxo sanguíneo. Os relevos na lateral das moedas nem sempre estiveram lá. No século XVIII, algumas pessoas lixavam as moedas para fazer novas depois, o que é ilegal. Para acabar com isso, a Casa da Moeda dos Estados Unidos gravou relevos em moedas para mostrar se elas haviam sido adulteradas. O ato de lixá-las parou, mas a tradição do relevo permaneceu. Um quadro que caiu porque um dos ganchos quebrou tem uma solução simples. Ninguém nunca verá isso também. Pegue a lata de refrigerante mais próxima e dobre a aba de abrir. Em seguida, basta fixá-la onde o gancho quebrou. Dobre um pouco a extremidade e pendure de volta. Se você não tem espaço para uma estufa, experimente estufas de garrafa PET. Cada semente recebe sua própria microestufa. Basta cortar o fundo das garrafas e remover os rótulos para você poder enxergar melhor. Remova as estufas assim que as sementes germinarem e as estacas forem estabelecidas. O chiclete Orbit é facilmente um dos logotipos mais reconhecidos em todo o mundo. Ele também tem um símbolo bem escondido no rótulo. O O maiúsculo é dividido em duas partes, uma escura para a noite e uma clara para o dia, assim como o nosso planeta orbitando o Sol. Remover a casca do alho é provavelmente um dos trabalhos mais fedorentos e irritantes da cozinha. A casca gruda em tudo e suas mãos ficam cheirando a alho para sempre. Bom, basta colocar os dentes de alho no micro-ondas por 10 segundos e eles vão sair facilmente da casca. Ou pegue um vidro, coloque-os lá dentro e dê uma boa chacoalhada. A casca vai sair facilmente. Muitos carros modernos têm motores codificados por cores, então você não precisa ser um mecânico para se encontrar neles. As partes codificadas por cores geralmente são marcadas com amarelo, azul, vermelho e verde. Essas são as partes em que você deve ficar de olho, como vareta, tampa de óleo, sistema de arrefecimento, fluido de freio e fluido do limpador de para-brisa. Praticamente deixe todas as coisas pretas e cinza para os especialistas. Cortar tomate cereja pode ser uma tarefa tediosa, um tomatinho de cada vez. No entanto, há uma maneira mais rápida de fazer isso. Tente colocar um monte deles entre 2 pratos. Segure o prato superior e corte cuidadosamente entre eles com uma faca. Metades de tomate cereja perfeitamente cortadas. Muitas impressoras coloridas adicionam pontos a documentos impressos sem que ninguém saiba que estão lá. Eles se tornam mais visíveis quando ampliados e fotografados com a ajuda de uma lanterna LED azul. A posição dos pontos revela a hora, a data e o número de série do dispositivo usado durante a impressão. Da próxima vez que você estiver em um avião e pegar o assento do corredor, procure o botão oculto no apoio de braço. Explore perto da dobradiça nas costas e você deve encontrar um botão. Ele libera a trava do apoio de braço, permitindo que ele balance instantaneamente. Uma vez nivelado com o seu assento, ele não pressionará mais para o seu lado. Também lhe dará mais espaço para mover as pernas. As tripulações de voo são conhecidas por usar um sistema de sinos e toques para se comunicar através do avião. Essas mensagens podem ser sobre qualquer coisa, desde o número de lanches restantes, turbulência à frente ou uma tempestade chegando na trajetória de voo. Às vezes, os sinos podem ser um sinal do cockpit para alertar uma mudança de rota ou uma emergência. Fontes que usamos para imprimir documentos, na verdade, costumavam ser nomeadas em homenagem aos seus criadores. Garamond recebeu o nome de seu criador Claude Garamond, um famoso tipógrafo francês que foi contratado pelo rei da França para criar uma nova fonte. Sua fonte se tornou o padrão até o século XVIII. Garamond ainda é uma das fontes mais em conta a serem usadas para economizar tinta durante a impressão. Os cartuchos do Nintendo Switch têm um recurso de segurança oculto que impede que as pessoas os coloquem na boca. Embora não tóxico, o benzoato de denatônio reveste o cartucho com uma substância azeda, apimentada e amarga para evitar que as pessoas os engulam. Sendo um dos sabores mais amargos conhecidos pela humanidade, é comumente usado para impedir que as pessoas consumam coisas as quais não deveriam.
Um descascador de vegetais não é apenas para descascar batatas, abobrinha ou cenouras. Tente raspar a cebola para obter fatias finas. Isso acelerará o processo antes de ficar com os olhos lacrimejantes. Fatias finas perfeitas de queijo também podem ser obtidas com o descascador. A águia na parte de trás da nota de dólar tem 13 estrelas acima dela para representar as primeiras 13 colônias. Mas esse não é o único 13. Tem 13 flechas, 13 folhas de ramo de oliveira, 13 frutos de oliveira, 13 estrelas acima da águia, 13 degraus da pirâmide e 13 barras no escudo. Estranhamente, mas provavelmente apenas uma coincidência, as palavras Annuit Coeptis e E Pluribus Unum também têm 13 letras. Você está entediado no local onde mora? Cansado de não ter uma casa rodeada por um fosso ou um jardim grande o suficiente para um desfile de elefantes? Talvez seja a hora de se mudar. Então, aqui estão algumas opções para pensar quando estiver procurando uma casa. Primeiro, você já pensou em alugar o Palácio de Buckingham? Bem no centro de Londres, o extenso palácio é um dos pontos turísticos mais visitados do Reino Unido, especialmente para pessoas que procuram um gostinho do tratamento real. No início do século XVIII, o Duque de Buckingham contratou um arquiteto chamado William Wynd para construir a Buckingham House. Sim, casa, não palácio. Era apenas o início do que viria a se tornar o grandioso palácio. Em 1761, o rei Jorge III comprou a Buckingham House para sua esposa, a rainha Charlotte. Mas foi o filho deles, o rei Jorge IV, que começou a transformar o Palácio de Buckingham na maravilha que é hoje. Talvez, na verdade, ele possa ter exagerado um pouco. O rei Jorge IV tinha muito bom gosto em decoração. Ele nomeou John Nash, um arquiteto neoclássico, para elevar a construção e seus terrenos a um monumento brilhante de luxúria. O parlamento concordou em cobrir 150 mil libras, cerca de 200 mil dólares da conta. Mas no final, os custos de renovação saíram do controle e atingiram quase $500 mil, o que é perto de $1 bilhão na moeda de hoje. Com 775 cômodos, o palácio tem muito a oferecer, incluindo alguns recursos exclusivos que você pode não encontrar em outras propriedades do mercado, como um rio que corre abaixo dele. Antigamente, o rio Tyburn tinha muito salmão, o sonho de qualquer pescador. Hoje flui através de um canal subterrâneo, escorrendo sob o Palácio de Buckingham e seguindo o caminho por Londres. Algumas organizações de entusiastas da pesca se reuniram querendo levar o rio de volta para cima do solo. Mas isso significaria derrubar vários edifícios ao longo do caminho, incluindo o Palácio de Buckingham. Então, por enquanto, eles têm que se contentar em pescar em outros lugares. O jardim de 158 mil metros quadrados do Palácio de Buckingham tem muitos usos. É o jardim privado do rei em Londres. E também desempenha um papel fundamental em muitos eventos reais ao longo do ano. Os mais famosos eventos são as festas do Jardim Real, que podem receber até 24 mil convidados. O jardim é tão grande que 29 campos de futebol caberiam dentro de seus muros e ainda teria um pouco de espaço para receber pessoas no chá da tarde. Tem até um lago. Camelos, crocodilos, elefantes e muitos outros membros caprichosos do reino animal chamaram o palácio de lar. Durante o reinado do rei Henrique VIII, cervos vagavam selvagens por todo o terreno. Anos depois, o rei Jaime introduziu um zoológico inteiro, o que os membros posteriores da realeza aceitaram de bom grado como uma tradição. A rainha Charlotte recebeu uma zebra e 8 elefantes. E a rainha Vitória se divertiu muito montando o Jumbo, o famoso elefante do circo Phineas Taylor Burnham. Mas então, quanto custaria alugar o Palácio de Buckingham por um mês? Bom, ele tem um valor amigável de cerca de 17,5 milhões de dólares por mês. Isso significa que custaria cerca de 230 milhões de dólares por ano em aluguel. Vamos colocar esse número em perspectiva. Por 17,5 milhões de dólares, você poderia comprar o relógio mais caro do mundo, incrustado com 1.200 diamantes para você e 3 de seus amigos. E ainda sobrariam 3 milhões de dólares. Se o Palácio de Buckingham não lhe agrada, talvez outra residência real, o Castelo Windsor, possa se adequar melhor ao seu gosto. O castelo abrange mais de 54 mil metros quadrados e tem 1 milênio de história real que remonta aos normandos.
O castelo de Windsor é o maior e mais antigo castelo ocupado do mundo. Construído por Guilherme, o Conquistador, no século XI, foi o lar de 39 monarcas desde então. Você precisa de uma gota de líquido, uma impressora 3D a laser de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será menor que a largura de um fio de cabelo. Pelo menos é o que pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer. O biscoito Oreo com recheio duplo não tem nada de duplo. Um professor de matemática pesou 10 Oreos comuns, 10 Oreos com recheio duplo e 10 mega recheados. E os resultados mostraram que o biscoito com recheio duplo corresponde apenas a 1,86 do recheio de um Oreo comum. A pimenta chipotle não é um tipo especial de pimenta. É apenas a boa e velha pimenta jalapeño, só que seca e defumada. Em sua forma gasosa, o oxigênio não tem cor nem cheiro, mas quando está em forma líquida ou sólida, ele se torna azul claro. Após ser pega por um buraco negro, uma estrela é dilacerada por sua enorme força gravitacional. Parte do que sobra da estrela permanece dentro do buraco negro, e o resto, em forma de um grande jato de plasma, é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros precisava ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, duas espécies de dinossauros deveriam ter sido agrupadas desde o início. Uma é a que compreende animais carnívoros com cintura semelhante à dos lagartos, como o Tiranossauro Rex, e a outra com pelvis semelhante à das aves vegetarianas, como o Estegossauro. Um camelo consegue tomar até 120 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Essa água é armazenada no fluxo sanguíneo do animal. Já a sua corcunda gordinha fornece nutrição para o camelo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como o salmão e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho de casa. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem glóbulos vermelhos. Essas células são responsáveis pela coagulação, que impede hemorragias. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. Apenas duas letras nunca aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando for deixá-la cair, e ela voará pelo ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Ele acontece em vários esportes, como o tênis e o beisebol. A anatidaefobia é o medo de que em algum momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar de olho em você. A pessoa não tem medo de que o pato ou ganso se aproxime ou até toque nela. Ela só não gosta da sensação de estar sendo vigiada. Isso foi descrito pela primeira vez em uma história em quadrinhos para mostrar que todo mundo pode ter medo de alguma coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma fobia. Um pato me encarando a cada movimento que faço certamente me daria medo também. Suas balinhas de fruta preferidas podem estar brilhando porque estão cobertas com cera de carnaúba. Muitas frutas, principalmente as maçãs, possuem uma fina camada dessa cera também. Além de deixar as frutas e balas mais bonitas, essa cera pode ser usada em carros. Os pêssegos e nectarinas parecem ser diferentes, mas são praticamente a mesma fruta. Se o gene recessivo for dominante, temos pêssegos. Se não for, temos as macias nectarinas. Os corvos são ótimos em reconhecer rostos de pessoas, e houve casos em que se lembravam de pessoas por muito tempo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você os trata. Você não vai querer dar de cara com um corvo que guarda mágoa de você, vai? E ainda pode ser difícil reconhecer um corvo específico entre os demais, então é melhor se precaver e dar um tchauzinho para todos. Na cidade de Ioro, na América Central, tem um evento anual conhecido como Chuva de Peixes. E um detalhe, ele não é organizado por nenhum morador de lá. É que todos os anos, em maio ou junho, uma tempestade torrencial cai sobre a cidade, deixando uma massa de peixes pulando nas ruas. Acredita-se que o fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados, que soltam os peixes bem longe de suas casas. Entrega gratuita de peixes? Por favor, eu quero. Um único fio de espaguete preso no seu garfo tem nome. Ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, a letra I no fim de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto um O indica que ela está no singular. Isso se aplica a todos os substantivos masculinos, tipo gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine e raviolo para um único pedaço de ravioli. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo.
É quando uma substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Mas isso só é possível sob uma determinada pressão e temperatura. Estamos acostumados a ver o molho ranch branco, mas na verdade os fabricantes geralmente adicionam dióxido de titânio para deixá-lo dessa cor. Os fabricantes de protetor solar também usam essa substância em seus produtos. O mesmo acontece com os molhos Caesar e de queijo azul. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam seus dedos a navegar durante a digitação. Quando os indicadores estão nessas saliências, você sabe exatamente onde estão as outras letras. As cerdas nas laterais das escadas rolantes não são para polir seus sapatos, mas para sua segurança. Essas coisinhas de nylon evitam que seus cadarços e roupas entrem nas engrenagens do equipamento. Não, isso não seria nada bom. A maioria das maçanetas das portas é feita de latão. Este tipo de metal é bom para combater micróbios, que não se multiplicam tanto nesse tipo de superfície. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantêm o refrigerante gaseificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, eu sei. Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar. Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente. Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora. Mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos óleos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque tal forma permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Seu ventilador de teto tem 2 modos de operação, inverno e verão. Basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno. A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário, mas na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. O espaço extra sob o forno não serve para guardar panelas e potes. Você pode colocar alguns pratos prontos lá. O calor do fogão manterá tudo quente.
Isso é útil se você estiver esperando amigos atrasados para o jantar. Você está tirando um pacote de pipoca do micro-ondas após o preparo. Está vendo o buraquinho na parte de cima do saco? Basta usá-lo para se livrar dos pequenos grãos não estourados. Agite o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem incorretamente. Normalmente colocam as duas pontas para frente e deitam de cabeça para trás. Tente virar o travesseiro para o outro lado. O arco deve estar sob o queixo e as duas extremidades direcionadas para trás. Deite a cabeça para frente e seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição. E você vai tirar uma boa soneca. Os ímãs foram feitos em forma de ferradura para aumentar seu poder magnético. A parte azul indica o Polo Sul e a vermelha o Norte. Os dois polos funcionam simultaneamente e aumentam a atração. Graças ao design aerodinâmico perfeito, a maioria dos aviões pode voar longas distâncias mesmo sem motor. Em 1268, Roger Bacon fez a primeira menção escrita sobre o uso de lentes telescópicas para fins ópticos. As lentes de aumento colocadas em armações eram populares para a leitura tanto na Europa quanto na China naquela época. Então, ainda é um mistério se o Ocidente pegou isso do Oriente ou vice-versa. Eu tentei esse em mim mesma também. Belisque o seu cotovelo o mais forte que puder. Você mal sente dor. Como assim? Diferentes áreas da sua pele têm diferentes terminações nervosas. Nossos corpos são projetados para serem mais sensíveis à dor em locais que correm mais risco. Essas partes importantes possuem mais terminações nervosas para que estejamos mais alertas e capazes de nos proteger. E a pele grossa, como essa nos cotovelos, conta com menos detectores de dor. Agora, não estou falando do formigamento e da dor aguda que você pode sentir quando bate o cotovelo em algo. Parece que todo o seu braço foi eletrocutado. Essa sensação é causada pelo nervo ulnar, que começa na coluna, vai para o pescoço, passa através do cotovelo e chega nos dedos. Trata-se de um dos 3 nervos primários do braço e proporciona a sensação na ponta dos dedos. Ele fica bem protegido por músculos, gordura e ossos, mas há um ponto no cotovelo onde esse nervo fica exposto. Uma versão diferente, mas real da história de Aquiles, hein? Ok, agora você sabe por que sente dor quando bate nesse ponto, mas não sente nada quando belisca a pele. O próximo fenômeno está relacionado a momentos socialmente desconfortáveis. Ok, talvez não totalmente. Pode acontecer quando seu crush te faz um elogio. Estou falando de corar. Agora, não tenho certeza se essas borboletas no seu estômago existem quando você está apaixonado. Mas tenho certeza disso. Quando você fica vermelho, o revestimento do seu estômago também adquire essa cor. Sim, eu conferi. Esse revestimento é o tecido que protege as paredes do estômago do ácido interno. Quando você cora, ele também, porque esse fenômeno acontece quando o sangue sobe à superfície da pele, e isso também afeta o órgão. Este é um processo natural, uma resposta fisiológica à mudança em suas emoções. Já que estamos falando do estômago, pode ser um bom momento para mencionar que o fluido dele tem a capacidade de derreter uma mesa de aço. Isso significa que o ácido seria capaz de digerir seus órgãos internos. Felizmente, o revestimento dele impede que isso aconteça. O terceiro fato é sobre você brilhar no escuro. Não apague as luzes ainda. Não é possível ver isso sem ajuda. Esses visuais de corpos humanos brilhantes vêm de câmeras ultrassensíveis. Os cientistas japoneses foram os primeiros a capturar as imagens de bioluminescência humana. Apenas câmeras especiais conseguem revelar que nossos corpos emitem pequenas quantidades de luz, porque ela é 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano consegue detectar. Aparentemente, todas as criaturas vivas produzem uma pequena quantidade de luz graças às reações químicas em suas células. Os seres humanos foram recentemente adicionados a esta lista. Os pesquisadores fotografaram o tronco dos voluntários por vários dias. Os resultados mostraram que a quantidade de luz emitida segue um ciclo de 24 horas. O brilho está no seu nível mais alto no final da tarde e mais baixo no final da noite. Além disso, a luz mais brilhante é emitida pelas bochechas, testa e pescoço. Curiosamente, isso não corresponde às áreas mais brilhantes capturadas por câmeras térmicas. Você sabia que é um pouco mais alto de manhã do que no final do dia? Sim, eu medi sua altura. Sério, essa diferença de altura está relacionada à gravidade. Essa força comprime a cartilagem em sua coluna e joelhos quando você se levanta ou se senta ao longo do dia.
Mas quando está deitado, sua coluna se descomprime e relaxa. É por isso que quando acorda pela manhã, depois de descansar na cama a noite toda, você é mais alto. Esse aumento é de apenas alguns centímetros, então não aposte que é mais alto que seu amigo depois de ouvir essa informação. Curiosidade: os astronautas retornam de uma missão no espaço até 4 a 6 centímetros mais altos do que normalmente na Terra, o que também é causado pela falta de gravidade na EEI. No entanto, eles não permanecem mais altos para sempre. Quando voltam para a Terra, a gravidade os comprime gradualmente, voltando à sua altura habitual. Agora vamos voltar ao órgão sobre o qual já falamos, a pele. Sim, trata-se de um órgão. Na verdade, o maior do seu corpo, e contribui para cerca de 15% do seu peso corporal. O que mais a pele faz, além de cobrir o seu corpo? Ela desempenha funções vitais. Por exemplo, protege seu corpo de danos físicos e biológicos externos. Além disso, evita a perda excessiva de água. Estou curiosa para saber quais outras surpresas o corpo humano nos reserva. Mas agora vamos passar para o planeta animal. As corujas não têm globos oculares. Em vez disso, contam com algo chamado tubos oculares. Seus olhos em forma de haste não se movem em suas cavidades como os nossos globos oculares. É por isso que as corujas precisariam mover seus corpos inteiros para olhar ao redor. Mas mover os troncos faria muito barulho e outros animais a ouviriam. Então, elas evoluíram para ter pescoços que podem girar por cerca de 270 graus e se movem super silenciosamente. Mas por que a preocupação? Bom, a visão noturna requer córneas grandes para obter o máximo de luz possível. Esta é a razão pela qual a maioria dos animais noturnos, como os lêmures e társios, possui olhos grandes. Para as corujas funciona um pouco diferente. Como elas têm cabeças pequenas, não há espaço para olhos tão grandes. Agora, mesmo que essas criaturas não tenham globos oculares, elas possuem 3 conjuntos de pálpebras. Um é para piscar, outro é para dormir e o último é para manter os tubos oculares limpos. Nos aeroportos, geralmente pedem que você tire seu notebook da mochila e o coloque dentro de um cesto separado, enquanto passa pela verificação de segurança. O notebook é denso e o raio-x não consegue ver através dele, o que permite que alguém esconda coisas perigosas nele. Se ele estiver fora e em um cesto separado, fica mais fácil para os escaneadores detectarem algum perigo iminente. Normalmente as mensagens que você envia usando o iMessage são azuis, mas veja só, desta vez estão verdes. Não precisa entrar em pânico, o usuário não te bloqueou ou fez qualquer coisa desse tipo. Isso significa apenas que você enviou uma mensagem de SMS e não uma iMessage. As iMessages só podem ser enviadas para quem tem um aparelho da Apple, então se o destinatário não tiver um, a mensagem ficará verde. Outro motivo que faz o celular optar por um SMS é quando o seu aparelho não está conectado à internet. As iMessages passam pela web, enquanto os SMS usam a rede telefônica. Os conectores que você coloca em seus aparelhos possuem pequenos anéis plásticos para separá-los em seções diferentes. Essas seções são chamadas de pinos e cada um serve para uma coisa diferente. Cada plug possui pelo menos um anel plástico porque precisa ser dividido em pelo menos 2 pinos. Um deles serve para eliminar qualquer interferência e o outro para carregar o sinal. Se, por exemplo, seu fone de ouvido tem um anel e 2 seções, é porque possui transmissão de sinal mono, ou seja, entrega o mesmo som para os 2 ouvidos. Se ele possui 2 anéis e 3 seções, uma delas serve para cancelar qualquer interferência, e as outras 2 são uma para cada ouvido. 3 anéis e 4 seções significam que você possui um kit, uma básica, uma para cada um dos ouvidos e a última é o pino do microfone. Aposto que você nunca percebeu, mas todos os cartões de crédito, não importa de que banco ou país sejam, são exatamente do mesmo tamanho. O primeiro foi emitido em 1958 pelo Bank of America, e depois um padrão internacional foi estabelecido para que todos os países seguissem. O padrão dita tanto as proporções quanto a espessura. Os apitos funcionam perfeitamente mesmo se não tiverem aquela bolinha dentro. Ainda assim, eles têm. Isso porque, apesar de haver som sem ela, o barulho criado é muito grave e não é intenso o suficiente. Quando você sopra, a bolinha começa a se mexer lá dentro, criando tons diferentes e tornando o barulho mais notável. O jeans possui rebites metálicos desde que foi inventado.
Jacob Davis, o homem que fabricou a primeira calça jeans, pregou rebites de cobre nos pontos onde ela fica mais suscetível a rasgar para fortalecer a costura. Hoje eles servem mais como itens decorativos, pois já são considerados parte da peça. A bola de basquete possui bolinhas em sua superfície que servem como pontos de fricção. É importante que ela não escorregue das mãos dos jogadores. Houve uma época em que se jogava basquete com uma bola de futebol. O piso era muito escorregadio e impossível jogar, pois era preciso tomar muito cuidado para manter a bola no lugar. Então foi preciso mudar o design dela. Quanto mais pontos de contato qualquer objeto possui com a superfície, maior a fricção, então há menos chances de ela escorregar sobre a superfície. Foi por isso que a bola ganhou esses pontinhos. Os furos que os cabos das panelas possuem não servem só para que você possa pendurá-las na parede. Também é possível apoiar conchas lá enquanto prepara a refeição. Ela ficará acima da panela e o molho não vai espirrar no fogão. Apenas lembre de retirar o excesso de molho ou de comida antes, para que não escorra para o cabo da concha. Enquanto você tira tudo da máquina de lavar louças, seus recipientes plásticos acabam molhando de novo. Parece que eles nunca secam, e isso é verdade. A culpa disso é o material. Os pratos aquecem e resfriam lentamente. E aí a água que sobra evapora e seca rapidinho. Quando você tira os recipientes de plástico de lá, eles resfriam rápido demais. Então a água não seca da superfície e continua lá. Outra fonte de água acumulada são as xícaras viradas de cabeça para baixo. Mas você já percebeu que algumas possuem o fundo côncavo? Elas não acumulam água dentro da lava-louça. Dê uma olhada no papel alumínio. Um lado é sempre brilhante, enquanto o outro é opaco. Durante a produção desse material, ele é achatado com prensas. E é tão fino que acaba rasgando, então são usadas 2 folhas por vez. Aí os lados que ficam virados para a prensa permanecem brilhantes, enquanto os do meio ficam opacos. Nós vemos toda hora as letrinhas AM e PM nos relógios. Elas vêm do latim, que ainda é usado para muitas outras abreviações. O AM significa ante meridiem, ou antes do meio-dia, e o PM significa post meridiem, ou seja, após o meio-dia. O mesmo se aplica à Libra, abreviada como LB, por causa da frase latina Libra Pondo. A maioria dos assentos dos cinemas é vermelha, e o motivo não é uma melhor visibilidade, e sim o contrário. À meia luz, o vermelho é a primeira cor que desbota diante de nossos olhos, e é exatamente isso que queremos nesse ambiente, não ver nada além da tela. Outra coisa, os cinemas foram inspirados nas sofisticadas casas de ópera italianas, que também tinham assentos vermelhos. Você já se perguntou por que tantos personagens da Disney usam luvas brancas? Bem, na época em que as animações eram em preto e branco, colocar luvas brancas nos personagens era uma forma de fazer as mãos se destacarem do resto do corpo. Depois a animação evoluiu, mas as luvas permaneceram como parte da tradição da Disney.